E o governador de Minas também analisou o desempenho do Novo, seu partido, nas últimas eleições e fez projeções para as disputas municipais de 2024 no país, do ano que vem. Vamos acompanhar. Primeiro, o partido teve aí um momento muito ruim no passado, né? Se perdeu. Um partido liberal que internamente queria que todos os deputados federais parassem de pensar e só votassem como o Diretório Nacional imaginava, mas isso hoje é passado. O partido foi reinventado. Vale lembrar que os princípios do liberalismo, da ética, da transparência, de empoderar os indivíduos continua. A essência do partido não mudou nada. O que mudou foi a operação. Em vez de nós termos um diretório nacional que oprimia os parlamentares, nós temos hoje um diretório nacional, através do presidente Eduardo Ribeiro, que trabalha junto com os mandatários. Não só os federais, como os deputados estaduais, vereadores e comigo mesmo. Então é um partido liberal que veio para fazer dentro de casa aquilo que o liberalismo prega, que é escutar as pessoas, que é empoderar as pessoas e não exigir que ninguém pense. Então o partido ano que vem, 2026, com toda certeza, terá um divisor de águas. E vai fazer aquilo que eu sempre acreditei e sempre solicitei, e nunca fui escutado no passado, que é começarmos a eleger uma grande quantidade de vereadores, principalmente, porque tudo na vida você começa pela base. Você tem que fazer o alicerce da casa para depois fazer a casa. Então estou muito otimista, continuarei no Novo e acredito nas propostas do Novo. Graeb, bom, em relação a essa parte final, obviamente, tem um argumento sólido que você, para construir um partido, e a gente vê o tamanho do PT desenvolvido em décadas, você precisa de uma base, você precisa ter vereadores, você precisa fazer prefeitos, e não simplesmente concorrer a governador do principal estado, a presidência da República e esquecer o resto. E há uma grande dificuldade do Novo em ganhar essa capilaridade, em ganhar esse poder. E é uma questão anterior, né, que vem no próprio debate público. Você tem uma dificuldade de também dar capilaridade às ideias liberais nesse país, etc. Então, assim, o partido como um partido realmente novo no sentido de tempo, não necessariamente de práticas, porque às vezes eu critico, ele encontra uma série de obstáculos, efetivamente. Agora, ele faz uma média com a turma que ficou no Partido Novo, em contraste com a gestão do João Amoedo, que ele não cita ali diretamente nessa resposta, mas que ficou como alvo, principalmente, da bancada federal do Novo, que foi encolhida e que ficou mais próxima do Jair Bolsonaro do que o Amoedo gostaria. E eu, diversas vezes, apontei omissões de parlamentares do Novo, em relação a questões éticas, em relação a questões liberais, inclusive. Porque é muito fácil defender o liberalismo retoricamente e não combater aqueles que atrapalham o exercício do liberalismo na prática. Então, você ficar só nas ideias abstratas e não ousar criticar aqueles que estão atrapalhando o seu implemento é uma postura, muitas vezes... como é que eu vou dizer? Ensaboada, né? Para dizer o mínimo. Em diversos momentos, eu até citei, ironizei certos parlamentares porque estavam criticando propostas que vinham do governo Bolsonaro sem criticar o Bolsonaro. Sem criticar a base dele que estava apoiando aquelas propostas. Por quê? Porque você quer ficar bem com o campo da suposta direita, mas você quer dizer que não, você só critica o que está errado, aponta o que está certo, mas você não entra num embate com aquelas forças que estão atrapalhando essas medidas. Então, assim, claro que é uma dificuldade você construir uma mensagem diferente do lulismo, do bolsonarismo, nesse país polarizado. Agora, eu acho, repito, já disse para a gente do partido, que o Novo diversas vezes perdeu essa oportunidade e ficou com uma mensagem muito embaçada, para dizer o mínimo. Poderia haver
uma mensagem de direita liberal diferente do bolsonarismo, mais clara para a população nesse momento, se desde 2020 ali, principalmente, que fosse, né, porque tem certas coisas que já vinham antes, houvesse um posicionamento mais crítico. Agora, não optaram por isso e estão aí tentando colher essa rebarba. Você vê que o Tarcísio de Freitas, que ficou ali mais próximo do Bolsonaro e tal, está na frente nesse protagonismo, o Zema também não quer mexer nesse caldeirão, tem diversos parlamentares que ficam junto desse campo todo contra o Lula, mas o que eu estou dizendo é que no sistema partidário não se criou uma terceira mensagem clara, quer dizer, uma oposição liberal ao reacionarismo aloprado do bolsonarismo. Eu não tenho muito a acrescentar ao que você disse, Felipe. Concordo em gênero, número e grau, né? Eu acho que o Novo se pôs numa posição complicada. Pode se transformar muito rapidamente numa espécie de PSOL do PL. PSOL do bolsonarismo. Um satélite com ideias mais... nesse caso não mais radicais, mas mais liberais, menos confusas do que a do bolsonarismo, na verdade. Mas a dinâmica política é a mesma. Um satélitezinho em volta do planeta grandão, que é o bolsonarismo. É muito triste você ver isso. E você vê, inclusive, não só nas omissões, mas no comportamento também. Tem parlamentares do Novo que mimetizam um pouco o desbocamento dos bolsonaristas, né? Aquele comportamento que não tem nada a acrescentar ao debate público, só tem a acrescentar o espetáculo, chinfrim da nossa política, né? Não é para isso que a gente queria um partido novo, né? Não é para isso que a gente queria um partido liberal. Então, concordo, perdeu-se por um bom tempo, ao longo desses 4 anos, a oportunidade de depurar uma mensagem que fosse efetivamente liberal, de direita, mas que não caísse na vulgaridade, né? Exatamente. E na geleia do ideário bolsonarista, que é uma coisa meio, né, sem... Concordo. Eu acho que o Partido Novo, talvez com essa estratégia aí de resolver olhar para as bases, criar vereadores, que faz sentido mesmo. Você começa a espalhar mais pelo país, você se obriga a convencer as pessoas, não só por cima, mas pela base também. Talvez encontre um caminho aí. Esperemos que sim, né? E acho que muitas vezes existe o medo de ser tucano no sentido frouxo do tucanato. O PSDB ele foi muito frouxo na oposição ao PT. Foi muito molenga, ele deixou de apontar muita coisa, porque também tinha um monte de gente ali que tinha rabo preso, gente que estava citada na delação da Odebrecht, a gente viu como o PSDB disputava a Odebrecht com o próprio PT, então na hora de debater corrupção eram muito menos incisivos do que deveriam ter sido, e aí Bolsonaro entrou com uma retórica mais incisiva em 2018, depois aquilo que ele falava, ele não conseguiu transformar em prática por causa dos esqueletos no armário da própria família, e parece que o Novo ficou sem saber se posicionar num caminho que não fosse esse em cima do muro tucano, mas covarde, muitas vezes, por causa de rabo preso também, e que não fosse essa vulgaridade, esse reacionarismo aloprado, muitas vezes estúpido, que até fortalece o campo adversário, como é o caso do bolsonarismo. Tem gente que não consegue entender, né, como o Bolsonaro, com os seus erros, para dizer de uma maneira muito generosa, ele fortaleceu o Lula. E não assim, ele foi vítima de um sistema que só quer beneficiar o Lula. Tem muita gente que quer beneficiar o Lula, etc. Agora, você tem a contribuição bolsonarista para a volta do Lula. E essas pessoas muitas vezes não conseguem enxergar isso porque não conseguem olhar para fora da bolha, né, Greve? A gente sabe o quanto que existe no Brasil de eleitorado moderado, de eleitorado independente, de eleitorado que no momento de polarização vai analisar o nome pela circunstância do momento e não por uma questão ideológica pura de ser alegadamente de direita ou alegadamente de esquerda. E nesse eleitorado que tem essa capacidade de pesar, bem ou mal,
mas que faz isso, o Bolsonaro perdeu eleitores. Ele não conseguiu chegar mais para o centro, porque ele foi governando para um gueto. E o problema é o Novo ter sido um pouco arrastado para esse gueto. E agora, para voltar e recuperar o resto, vamos ver quem é que vai ter essa capacidade de fazer isso, de amarrar todas as pontas, para engrandecer um eleitorado fora do campo que já é tomado pelo petismo. Agora, é bom que se deixe claro, o petismo, ele não tem uma maioria, o petismo raiz, mobilizado e incondicional, ele não tem maioria no eleitorado. De jeito nenhum. A maioria que se consegue para uma vitória eleitoral é o que muitas vezes se chama no jargão político da maior minoria. Porque se você soma os votos adversários, você soma nulo, branco, abstenção, etc., você tem a maioria do eleitorado que não votou naquele candidato. No Lula. E se você soma ainda aqueles que votaram no Lula, no caso dessa eleição, porque eram anti-bolsonaristas, não porque são lulistas, então você vai ver ali que você tem no máximo aqueles 30%, né, para pegar aí de modo grosseiro. Agora você tem 70% da população a se conquistar contra um candidato que seja o Lula para a reeleição, ou seja, alguém que ele aponte, né?